Hoje, a gente vai voltar no tempo para analisar um momento que, olha, marcou a história política do Brasil. Estamos falando daquela entrevista explosiva de 1994, que praticamente selou a imagem de um candidato bem peculiar, Enéas Carneiro. Quem não se lembra, né? Essa frase curta, mas dita com uma força, uma intensidade impressionante, virou a marca registrada dele. Só que por trás daqueles famosos 17 segundos na propaganda de TV, tinha uma figura muito mais complexa, pronta para o confronto e que estava prestes a roubar a cena. E foi assim que, em 1994, Enéas encarou uma bancada com alguns dos principais jornalistas do Brasil no Roda Viva. O que aconteceu ali, gente, foi menos uma entrevista e muito mais uma batalha. E é exatamente desse jeito que a gente vai analisar esse episódio, como um grande choque de ideias, olhando a atuação tanto do candidato quanto da imprensa. Bom, para organizar nossa conversa, a gente vai seguir alguns pontos. Primeiro, vamos entender quem era essa figura, o outsider no centro do debate. Depois, mergulhamos nos confrontos sobre o poder e o ataque dele à imprensa. E, por fim, discutimos o diagnóstico que ele fazia do Brasil e, claro, o legado que essa briga toda deixou. Certo, vamos começar entendendo quem era o desafiante da vez. E olha, Enéas Carneiro passava longe do político tradicional. Ele era, na verdade, um intelectual, com uma visão quase messiânica, sabe? Tanto que ele foi lá e fundou o próprio partido, o Prona. E o currículo dele era, no mínimo, curioso. Pensa só, médico cardiologista com mestrado, também formado em física e matemática, ex-sargento do Exército, foi com essa bagagem toda que ele se apresentou, quase como se fosse o único salvador, a única cura para os problemas do país. Agora a gente entra no primeiro grande embate daquela noite. E aqui a coisa começa a esquentar. Os jornalistas foram direto ao ponto, questionando como ele, um outsider, poderia governar, especialmente porque ele deixava bem claro que não gostava nem um pouco do sistema democrático como ele era. A pergunta no ar era essa, bem direta. Dá para governar sem o Congresso? Essa foi a provocação central da bancada, né? Um questionamento que é bem no coração do projeto político que o Enéas defendia. E a resposta dele mostrava exatamente o que ele pensava. Ele dizia se referir sempre ao modelo carcomido, putrefato que aí está. Um sistema de troca de favores. Ou seja, para ele não tinha conversa, não tinha negociação. O sistema político era uma doença que precisava ser eliminada e pronto. Então, olha só o conflito que se estabelece aqui. De um lado, Enéas, dizendo que não via dificuldade nenhuma em governar. Ele acreditava que se falasse direto com a nação, o Congresso seria forçado a obedecer. Do outro lado, os jornalistas, super céticos, perguntando como ele faria isso sem apoio no legislativo. Eles viam nessa ideia um atalho perigoso para passar por cima das instituições. Mas a briga não ficou só na política, não. Enéas, muito rápido, virou o jogo. Ele resolveu colocar a própria imprensa que estava ali para entrevistá-lo no banco dos réus. Ele partiu para cima, acusando a mídia de falhas morais e profissionais. A acusação dele foi pesada. Ele falou da absoluta falta de responsabilidade com que a imprensa se comporta atualmente. Basicamente, ele estava dizendo que a mídia não era uma fiscal do poder, mas sim uma força irresponsável que mais atrapalhava do que ajudava o país. E para não ficar só na acusação genérica, ele trouxe um exemplo bem específico. Citou uma capa da revista Veja da época, que mostrava os 3 principais líderes do país vestidos de mulher. Para ele, aquilo era prova do desrespeito da mídia com a autoridade, uma forma de promover o deboche em vez do debate sério. Aí, claro, os jornalistas sentiram o golpe e devolveram a pergunta. A questão era, ok, e essas críticas todas, se o senhor for eleito, isso vai virar censura? O senhor usaria o poder do Estado para controlar a imprensa? E a resposta do Enéas, olha, foi de arrepiar. Ele deu a entender que poderia usar o poder que o presidente tem sobre as concessões de rádio e TV para conversar com os donos dos veículos. A ideia era garantir que eles se alinhassem aos interesses nacionais. Na prática, não era um convite para o diálogo, né? Era um lembrete bem claro de que o Estado tinha a faca e o queijo na mão. Bom, agora a gente chega no centro do furacão ideológico daquela entrevista. É aqui que os rótulos, as visões de mundo de cada um, batem de frente com mais força ainda. Em certo momento, um jornalista resume a percepção que a mídia tinha dele de forma bem crua. Chegou o neofascista. Pronto. Jogaram na mesa o rótulo mais pesado que ele carregava, colocando ele na caixinha do extremismo político. E qual foi a resposta dele?
Ele rebateu, tentando mudar os termos da conversa. Ele disse: eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas também quero responsabilidade. Com isso, ele argumentava que o que pedia não era fascismo, mas sim o básico para uma nação funcionar direito. Essa diferença de visão ficou ainda mais clara quando o assunto foi liderança. Enéas criticou seu adversário Lula como sem preparo, questionando como alguém sem diploma poderia governar. Ele defendia um nível mínimo de educação formal para ser presidente. Já os jornalistas rebateram, lembrando que Lula tinha grande apoio popular e que a legitimidade vem do povo, não de um diploma. E no final das contas, qual foi o saldo desse duelo todo? A verdade é que não teve um vencedor claro, um nocaute. Mas uma coisa é certa: as posições de cada lado ficaram marcadas a ferro e fogo a partir dali. Se a gente for resumir as atuações de um lado, Enéas se apresentou como esse intelectual combativo, o único que poderia salvar um sistema que ele chamava de putrefato. Do outro, a imprensa se colocou como guardiã da democracia, desafiando as propostas autoritárias dele. No fim, quem apoiava o Enéas o viu como herói, quem era contra o viu como ameaça. Aquela entrevista, então, serviu para solidificar de vez a imagem de Enéas Carneiro. Ele se tornou o grande símbolo do outsider radical contra tudo e contra todos. Essa percepção, ao mesmo tempo que energizava sua base de apoiadores, também apavorava os oponentes. Ou seja, a entrevista não converteu ninguém, ela só fortaleceu as opiniões que já existiam. E aí fica a pergunta, né? Esse roteiro de um outsider contra a imprensa é uma história de 1994 ou é um manual que a gente vê sendo usado até hoje? A relevância daquela noite é impressionante, porque nos faz pensar como essa mesma dinâmica, do desafiante que se diz antissistema contra a mídia tradicional, continua se repetindo na política, no Brasil e no mundo.